E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z, O Resgate de Gohan. E agora que nós terminamos os 3 filmes que se envolviam o universo do Dragon Ball clássico, agora nós começamos a fase Z, com um filme lançado em 1989 chamado Dragon Ball Z, O Resgate de Gohan. E aqui ele segue uma fórmula de filme de anime que eu gosto mais do que o Dragon Ball clássico estava fazendo, que seria tentar pegar um trecho da onde a história estava acontecendo para você introduzir o seu longa. Assim você não distorce o que aconteceu na história do mangá e não estraga o cânone que estava envolvendo. Claro, se analisar alguns pontos aqui, ele vai destruir um pouco do começo do Dragon Ball Z, mas mesmo assim ele acaba funcionando como um bom filme de ação. Na verdade, um mediano filme de ação que serve como entretenimento, de apenas 48 minutos, e isso eu vejo como um problema, porque mesmo que seja só 48 minutos, você vê que fica mais difícil você desenvolver algumas ideias que o filme tinha, mas você já consegue perceber uma melhora na tentativa de construir o vilão, na melhor tentativa de construir um universo que os outros filmes não estavam fazendo. Bom, esse filme se passa exatamente quando começa o Dragon Ball Z, quando a gente é apresentado ao Gohan, e a partir daí o Raditz iria aparecer para poder ir falar com o Kakaroto ou Goku. Mas antes disso acontecer, antes do Raditz aparecer, é como se aparecesse um novo vilão. E esse vilão se chama Galick Jr. E ele acaba querendo conquistar as esferas do dragão, porque com as esferas do dragão, ele acredita que ele pode ter a imortalidade. E isso é interessante, porque como eu falei, as esferas do dragão, no começo de Dragon Ball, elas tinham uma grande importância. E através do Z, ele acabou se transformando num recurso de roteiro para poder resolver problemas rápidos. E até pro Toriyama conseguir, através disso, no seu mangá, resolver alguns problemas que ele teria que explicar demais. Vira até um deus ex-machina em certo ponto, mesmo ele colocando alguns limites para a esfera do dragão. Aqui voltar com a importância dela me agrada. E quando você vê que o Galick Jr., a importância dele com as esferas ainda é muito grande, me agrada mais ainda. O filme já vê que tem um grande salto técnico em relação à animação. Já vejo uma animação muito mais limpa, já vejo uma animação muito mais fluida e mais do que isso, já vejo muito mais um desenvolvimento de personagens. O Goku tem que salvar o Gohan. O Goku tem que ir atrás do Gohan. Porque quando o Galick Jr. ele foi atrás da esfera, os seus capangas foram atrás das esferas, uma estava no chapéu do Gohan, que era a esfera do vovô Gohan. Eles acabam capturando ele e o Goku vai atrás deles. Goku, Piccolo e Kuririn. Quando começa a se desenvolver a história, aí que eu falo que ele consegue ter mais qualidade que os outros filmes. Porque quando a gente vai conhecendo mais sobre o Galick Jr., conhecendo o seu passado, conhecendo sobre seu pai, você vê que eles têm uma ligação muito grande com o Kami-sama. E quando você vê esse flashback, você vê que pelo menos tem uma tentativa de construção de história que nenhum outro filme de Dragon Ball fez. É muito interessante saber como que foi a origem do Kami-sama, querendo dizer como ele se tornou Kami-sama e como o pai do Galick Jr., ele realmente tinha esse poder e por que ele perdeu o trono, por que o Galick Jr. tem uma raiva do Kami-sama, como ele conhece as esferas do dragão, por que eles foram atrás do Piccolo primeiro. Isso parece ser coisas bem básicas de roteiro, mas para os caminhos que os filmes de Dragon Ball estavam indo, aqui pelo menos você vê que tem uma construção melhor do vilão, uma construção melhor do seu passado, uma construção melhor do seu universo, e isso acaba me agradando muito, ainda mais como ele se liga de forma muito coerente com Dragon Ball e, como eu falei, sem estragar o que vem a partir daqui. Você consegue introduzir o filme do O Resgate de Gohan sem ter que estragar outros pontos de Dragon Ball, sem gerar incoerências aqui da frente, e isso me agrada. E quando você chega em Dragon Ball Z, o que você espera? Sequências de ação boas. E nos filmes do normal, no filme do Dragon Ball só, você espera mais comédia. Aqui você espera ação. E a ação, ela é fluida, ela é bem feita, ela é bem animada, num ponto que acaba gerando um entretenimento pra mim. O grande problema desse filme, em relação à ação, seria a falta de consequência que a ação tem. Afinal, o Goku é muito forte nesse ponto já. Mesmo ele não sendo Super Saiyajin, o Piccolo, ele é super forte também. Então as lutas desse filme, nenhuma
passa nenhuma ameaça de que o Goku pode perder ou que o Piccolo vai perder. E você pode estar pensando em casa vendo esse vídeo: ah, mas nenhum filme de anime, por não ser canônico, eu espero que o protagonista perca. Você pode não esperar que ele perca, mas o desafio, o medo que o filme tem que gerar em você tem que ser real. E pra mim esse medo não passa em momento nenhum. E um filme que é baseado em ação, um filme onde do começo ao fim a ação é o recurso que vai fazer com que a história ande, e o Dragon Ball Z é muito mais ação, você acaba sentindo falta disso. Você vê que as coisas vão acontecendo em tela, você vai se emocionando, gostando de alguns momentos, na verdade, por causa de alguns poderes que eles usam, algumas falas, algumas sequências bem animadas, mas além disso você não sente nada. Nem na ação final, quando tentam colocar o Gallic Jr. como uma grande ameaça, você sente. Ele consegue as esferas do dragão, ele consegue fazer seu desejo, ele fica mais poderoso e mesmo assim você não sente ameaça em momento nenhum, porque nenhum deles presta no nível do Goku ou do Piccolo. Quando você, até do Kuririn em alguns pontos, você pensa, o Kuririn sozinho resolveria esse filme, porque eles são muito fracos em relação a ele. E isso pode parecer bobo, mas pra mim não é, porque pra mim eu gostaria e deveria sentir mais esse medo deles perderem a luta a qualquer momento. E isso acaba enfraquecendo o filme pra mim em vários pontos. E sem contar que falta uma trilha mais forte, porque eles não conseguem repetir a trilha do clássico, nem trazer a trilha do Z que ficou tão marcante, apesar da abertura e do encerramento, e isso também enfraquece o filme. No fim, Dragon Ball, o resgate de Gohan, ele consegue me surpreender, porque ele consegue me gerar um entretenimento que os outros filmes não estavam conseguindo gerar. Ele tem boa sequência de ação, o Z vai ser mais nessa pegada de ação nos filmes, e como eu falei, eu gostei que pelo menos deram um flashback, um passado e uma história coerente que tenta minimamente construir o vilão e não jogado como os outros filmes. Mas é inegável que eles poderiam fazer algo muito melhor. Se o filme não tivesse 48 minutos, tivesse mais ou menos 1h10, 1h15, eu tenho certeza que eles teriam mais tempo para desenvolver mais flashbacks, desenvolver mais os Kami-sama, desenvolver pontos em volta da história principal, que deixaria ela muito mais grandiosa. Como foi feito aqui, é só um filme gostoso de se assistir, para se divertir, caso você goste de Dragon Ball. Concluindo, Dragon Ball Resgate de Gohan é um filme que vale a pena caso você seja fã de Dragon Ball. Ele é melhor que todos os outros filmes que saíram envolvendo Dragon Ball clássico, mas é inegável, ele poderia ser melhor, e ele mostrou potencial para isso, quando mostrou o vilão, os seus flashbacks e o potencial que ele tinha pra frente. Infelizmente, esse potencial não chegou no ponto que eu achei que poderia chegar. E por isso que eu fecho Dragon Ball Z, o Resgate de Gohan, com uma nota 6,5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Dragon Ball Z, o Resgate de Gohan? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.